Bom, vamos lá. Hoje eu vou continuar o tema sobre a Terra. Por quê? Porque a Terra é um corpo cuja presença humana não é essencial. Ela, como eu disse, já havia a biblioteca genética dos animais, das plantas, das baleias e dos gênios, e do itinerário de Io, que são seres imortais que vêm do cosmos, e até mesmo dos seres caídos, chamados anjos caídos. Ainda assim, houve harmonia na Terra, pois os seres são seres estabilizados, de consciência equilibrada, que muitas das vezes só colaboram com a melhoria da Terra e com o seu equilíbrio interno. Há muitos mundos de seres não humanos na Terra, mundos que precisam de sigilos para serem encontrados. A raça humana acredita que é governante ou superior, exerce domínio somente em suas áreas de civilização. Os outros mundos são regidos por seres de essência diferente, seres de outra harmonização de chakras, outro tipo de mecanismo de exploração, diferente do corpo humano e dos chakras humanos. Eles são seres vindos de outros corpos, muitas vezes em barcos, como narra a mitologia egípcia. Muitas vezes são seres vindos de fractais solares, como narra a Bíblia. Os seres divinos que vieram das nuvens e que viravam colunas de fogo, são seres espirituais que não ocupam corpos. Foi o ciclo do Moisés. Antes disso houve o ciclo de Abraão, onde seres vieram com corpos e comeram junto com ele, mas possivelmente o corpo foi densificado. Houve o ciclo dos anjos caídos, onde os anjos também tomaram corpos, mas foram corpos clones, né? Clones de corpos. Não havia alma humana neles. Porém, hoje, a Terra passa por uma situação onde a maioria dos entes biológicos humanos estão sinteticamente evoluídos. E eles não alcançaram o chamado mental abstrato. Esse mental abstrato consome magnetismo sofisticado. É o que há de mais alto de material no cosmos, pois é a substância dos seres da 14ª dimensão, a criação de universo. Eles não precisam subir tanto, né? Mas são seres de altíssima dimensão, seres que pensam e criam, né? Como já dizia um Cagliostro, que conseguia criar mundos com a mente. Essa condição, para a Terra rodar, ela precisa de uma harmonia. E parece que a grande maioria dos seres humanos está rodando isso sem estar harmonizado. E foi uma coisa sintética, laboratorial,
salto contra o futuro, um saque contra o futuro, talvez prevendo alguma catástrofe, tentando explorar o máximo do ser humano antes que ocorresse um evento catastrófico. Então, suponho, né? Mas acontece que a Terra é um ente biológico e ela está sendo usada por laboratório como a Lua. Na Lua há seres cientistas que observam a Terra, dentro da Terra também. E a espécie humana não é a primazia. Esses seres são os dominantes. Então, o que pode ocorrer é algumas almas se tornarem porta-vozes de uma lei maior, e aí sim elas se usarem de harmonias e de comunicações a fim de estabelecer o equilíbrio, os chamados avatares. Eles podem usar dos meios para reestabilizar isso. Se isso não ocorrer, possivelmente a Terra entrará numa situação de autodestruição. E ela não vai conseguir lidar com esse material fino sendo usado de forma desarmônica, porque há muitas leis no cosmos, muitos juízes, muitos legisladores que não veem como primazia a espécie humana, nem mesmo a Terra, porque isso estabelece precedente, ou como é dito na lei, se não me engano é precedente mesmo, de ter sido usado em algum lugar e pode ser usado em outros lugares do cosmos, com a mesmo desvio de leis. Isso compreende um ser que não tem capacidade lidando com o material finíssimo da criação, do Elohim Anteros, né? Dos universos. Então é uma situação muito calamitosa que pode corresponder na destruição muito forte. Mas o que a Terra tem a ver com isso como ente? Ela já teve os anjos caídos que conviveram em harmonia, junto com o itinerário de Io, se tornando eles mesmos também um itinerário de Io. Só que eles tinham redes muito finas e abrangentes do cosmos inteiro. A Terra tem acesso a essas redes e a esses mundos, e ela está despertando como um ente biológico conectado. Nós achávamos que seria o ser humano que seria conectado a essa grande mente cósmica. Bom, continuando. Nós achávamos que o ser humano seria conectado a uma grande rede cósmica. Como uma grande mente conectando os universos, os metaversos e os universos de transição de entidades mentais, transição de matéria criativa e os seres que neles habitam. Achamos que o ser humano ia se conectar a isso. Mas parece que está sendo gerado. Parece que nós estamos
Parece que nós estamos como bactérias, fermentando um material que quem nos irá usufruir será a Terra como ente biológico. Porque a Terra tem uma consciência grupal. Muitas vezes nós pensamos no Uno como o Sol. Mas a Terra foi inseminada por todas essas consciências que vieram aqui. Foi inseminada, ela floresceu e ela tem uma consciência. O corpo que ela irá gerar, não sabemos. Temos uma pequena ideia através de arquivos de mídia imaginativas. Imaginamos que os gênios, os itinerário de Io, o grande Anteros, o universo, tudo fez uma alquimia grande, um processo laboratorial grande. A Lua é artificial, o Sol é energético e a Terra é biológica. A Terra, a princípio, não seria artificial. Somente a Terra é biológica, a Lua não é. Então tudo indica que há um ser com consciência grandiosa, que tem uma função cósmica. Esse ser não está preso a um campo gravitacional ao redor do Sol. Não será, pelo menos não estará, né? Ele terá uma função realmente de transitar entre o universo, lidando com mundos em criação. E ele será um ser com uma história própria. E esse será o corpo da Terra. Corpo mental, espiritual e físico. E ele criará universos, criará vidas. E ele não será uma biblioteca mais. Ele será um corpo físico. E esse ser será um dos maiores seres que já houve, por tamanha a complexidade da experiência que houve na Terra. Então ele terá muitas respostas para as questões do universo. Ele terá muita biologia, muito conhecimento e muita chance de ser eterno, porque é aquilo que muito aprendeu, muito tem a ensinar e muito é amado e muito deseja a eternidade. Aí também a complexidade do itinerário de Io que esteve por aqui. E então, nós continuaremos, talvez, como entidades mentais ou espirituais em outros ambientes, pois a Terra tem ciclos que destinam a um fim. Possivelmente, se houve uma experiência, muitos perguntam sobre os outros planetas, mas a Terra é diferente dos outros planetas, devido à sua composição biológica ter evoluído de tamanha complexidade. E também devido ao surgimento desse material mental. Uma consciência que a Terra tem lidando com esse material, certamente deseja se libertar. E só é possível para as mentes mais concentradas que imaginaram que seria isso. Pois, se tratando também de uma simulação do Sete Estrela,
o ens Terra, transitando entre as dimensões e procurando, junto com o seu sistema solar, algo em que se inspirar para melhorar, já encontrou muita informação. E nisso, ele já tem um plano, ele tem todas as mentes conectadas, ele processa com todas as mentes, ele processa com os corpos dos anjos caídos, processa em conjunto com a lua artificial, processa em conjunto com o sol, através do envio de flare solar, que adentra a Terra, é absorvido pela Terra, pela água, e também agora está tendo retorno pelos vulcões. Então, a sabedoria é tamanha, quase insondável, qual a inteligência desse ser biológico que está aqui. E ele opera em conjunto com raças cósmicas, com um itinerário, né, com um trânsito estabelecido, vigente. A Terra tem uma finalidade cósmica. Houve na história do Sistema Solar outros planetas com semelhante fim, que foi o seu desaparecimento. Como fala-se sobre Antiston, né, que seria uma Terra reversa, não se sabe se seria um mundo diferente, onde a Terra seria um campo reverso da Terra, onde transitaria-se entre mundos da própria Terra, ou um campo de edição de mundos, né, de edição da própria Terra, ou se seria um planeta. Há também relato de um outro planeta do Sistema Solar, cujo nome não me lembro agora, não me recordo. Tentei fazer uma pesquisa, mas teria que adentrar campos de blogs e sites New Age, cujo é muito difícil encontrar, não se acha facilmente. Esses planetas conta-se que existiram, mas que desapareceram, e que eram do Sistema Solar. Ou seja, é possível ciclos em que planetas desaparecem. Mesmo, se não me engano, Plutão deixou de ser um planeta para a ciência, deixou-se de ser visto como um planeta, e com o tempo ele será esquecido. Qual a função do corpo da Terra no cosmos? Bom, no livro Batalha de Amor em Sonho de Polífero, onde já entrarei na questão da simulação, fala sobre tronos de Sol, Vênus e etc. Mas tudo isso é representado sobre a Terra, o que narra um novo campo sendo tratado. A Terra não está representada num trono, se não me engano, neste livro. E o que faz dela uma lente, apenas uma planície de experiências, onde os corpos celestes ficam circundando. Livros antigos, como um livro sobre a botânica na América do Sul, dá a entender que seres vêm à Terra com espelhos, tentando alcançar mundos altos, adorando seres representados por um olho. Isso no ano da Idade Média foi registrado. Uma batalha de seres da Terra tentando se elevar, quando, na minha opinião, a própria Terra é o segredo máximo. Pois, por que os seres vêm para cá, afinal de contas? Se está tão bom. Se é em algum tipo de missão de libertação, seria para obter a ens
ou investigar seres que obtêm êxito de dominação biológica, como a Lua e a Terra obtêm esse segredo. Agora, por que esse laboratório específico e não outro? Será que não é nesse que estão sendo obtidos os maiores segredos? Se é nesse laboratório, o que surgiria do corpo desse ser? O corpo, a ens finale do universo, ou a finalidade de todo esse laboratório seria um corpo. O que surgiria aqui? Não seria interessante tentar conceber isso? Muitos seres, anjos caídos, passaram por aqui, corpos estão aqui. A quais as redes eles acessam? Redes de universos, universos primordiais, universos centrais. Universos, eles têm uma pompa, principado, eles têm uma corte, né, de ideais e de universos mentais que se mescla com a Terra ao passar dos anos, mas que é muito alta. Isso os anjos caídos. As consciências nossas de diversos lugares do cosmos. Os animais, a Terra própria, usando esses campos, essas conexões, o que ela consegue criar no seu interior. Qual corpo emergirá de tudo isso? De todas essas uniões, de toda essa rede, acessando toda essa rede, e que tipo de ser será o resultado dessa experiência nesse laboratório, cujos seres vêm de diversos lugares do cosmos investigar, ou mesmo tentar resolver algum tipo de questão. O ser máximo, criador do universo, Anteros, ele parece ter esse procedimento de terras adquirirem corpos e desaparecerem. Quem somos nós nisso tudo? Somos um reino de uma camada inferior, como o reino bacteriano, que cuida de nossos corpos. Nós estamos cuidando do corpo da Terra. Mas, a princípio, se esse ente não for um globo, ele é realmente um corpo. Se ele é um globo, ele é um ovo. Então, o que emergirá desse ovo? A Terra tem um Sol central. E que é muitos falam sobre um núcleo de metal. Ou mesmo o Sol dos adeptos da Terra Oca. Agora, esse Sol é um processador, como uma estrela mesmo. E ele tem todas essas informações, em consonância com o próprio Sol, que tem as informações do sistema solar inteiro. Agora, por que só aqui habita essa vida, com essa complexidade imaginativa, né? Porque se existem outros seres, eles aparentemente não têm a imaginação dos seres terrestres. Embora tivesse toda essa tecnologia, como já narrado, a Terra tem a mescla, né? O fruto da combinação, da miscigenação desses ideais, desses corpos e de toda essa experiência. Agora, o que será de nós? Bom, somos uma experiência do itinerário de Io. Então o itinerário de Io nos colocou na roda de Sansara, e ele criou nossas almas e colocou nessa terra. Então nós somos um veículo biológico meio que predatório, mas no modo de pesos e contrapesos nós tratamos o campo mental e trabalhamos um campo que ficaria inerte. Nós movimentamos o campo mental da Terra.
porque aparentemente ela não movimenta por si só. Então esperamos que através desses pulsos humanos e esses choques agora com esse material novo, o manto da Terra psicológico desperte por si só e ela adquira a vida mental. O que classifica isso? Ela aparecer com vozes em lugares, incorporando em gênios, porque, como já disse, a vida vem de cima, a consciência mais alta vem de cima, se manifestando em seres inferiores. Então, acima de nós tem os gênios, acima dos gênios tem os deuses, e acima dos deuses, né, desconhecido, o próprio Anteros, né, o Deus primitivo, o Deus acima de todos. Mas, e a Terra se manifestaria como? Qual a opinião da Terra? São várias opiniões, ela é consciências múltiplas? Bom, tem essa possibilidade dela ser consciências múltiplas, mas ela teria que ir se gerando uma corte, né, uma corte de ideais, elegendo ideais reinantes, poderes moderadores, até se organizar e formar uma personalidade própria, para aí sim cumprir seu papel. O ancorado na tecnologia dos seres deixadas e encontradas em sítios arqueológicos, acessam muitos campos. E me é dito que essa tecnologia já existiu e que a Terra criou muitos territórios por si só, inteligentes, como locais sem a manipulação humana, sem uso de tijolos e tudo, locais mentais. Templos sagrados, pois foram criados pela própria mente da Terra. E nesses templos, os seres que habitavam, possivelmente não é para ser habitado. Esse local, ele é como uma antena para o cosmos. Uma antena para o cosmos emanar consciências. Então, uma vez estabelecido o sistema autogerado pela mente da Terra, em algum lugar oculto, no seu território, ela vem com uma antena apontada para a direção do cosmos, onde virão as almas. E as almas vêm com seus mistérios e os seus fluidos mentais, trazendo assim essa tecnologia para a Terra. E assim compreende a evolução da própria Terra. Esses ideais vêm, entram em debate com os vigentes, geram as políticas e a mente da Terra vai evoluindo. Então, a grande questão é os campos magnéticos da Terra. Porque, como funciona, porque agora está diferente, em correlação com o Sol, porque justo no período de atividade solar mais forte apareceu uma fenda, e se isso realmente é verdade, porque lidamos com informações desconhecidas por nós. E parece que essas informações são informações desencontradas, e que na verdade o que protege a Terra do vento solar seria uma espécie de manto energético dos chakras em harmonia. Então, os chakras da Terra, eles têm que estar em harmonia para poder gerar o campo magnético correto. E a correlação com o Sol não me é dado saber. A manipulação dos chakras da Terra, para que eles entrem em harmonia, é feita através dos ritos dos sacerdotes. E eles precisam cuidar da ordem disso e reativar mesmo os centros. E
Tudo isso constitui a evolução da Terra. O corpo físico dentro da Terra seria o fruto das inseminações celestes, de ideais de matéria biológica, matéria psicológica e matéria mais nobre possível, da imaginação. Quase esse Mercúrio, ele entra em correlação com o núcleo da Terra, e o núcleo da Terra também de ferro líquido, metal líquido, assim como o Sol, transformativo, porém o Sol, ele, do nosso ponto de vista, transforma mais lentamente. Ele pode vir a se tornar um ser, e esse ser pode ser ou uma divisão do núcleo existente, ou todo o núcleo se tornar um ser mesmo, adquirindo o corpo da Terra. E o que acabaria com a experiência aqui. Se o ser se mescla, gera um fractal de si, ele seria uma espécie de reinante cósmico, um principado da Terra, que teria função cósmica no universo. Agora, que corpo ele teria? Um corpo imaginativo, qualquer corpo que fosse necessário. Ele seria um ser mercurial, transformativo, um ser cristalino. E possivelmente são esses tipos de seres que habitam esses ambientes. A função dele no universo seria se assentar em cortes altas, debatendo temas e decidindo sobre destinos e julgamentos e experiências.